Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao assunto expansão europeia e conquista da América, lembrando que na última aula nós paramos em colonização espanhola, tá? E ficamos de concluir. Então, para garantir o domínio da América e manter a autoridade sobre seus habitantes, a coroa espanhola criou várias instituições governamentais que estavam sob o controle do rei. Algumas foram estabelecidas na Europa, mais precisamente na Espanha, e outras na Europa, ou melhor, na América. E com a chegada dos europeus ao Novo Mundo, as civilizações autóctones, foram dominadas, de modo que os povos nativos perderam a soberania de seus territórios, o que resultou no desaparecimento das línguas indígenas, dos artesanatos, de várias edificações e monumentos, entre outros elementos culturais das sociedades que habitavam essas regiões antes da vinda dos europeus. As populações indígenas foram praticamente exterminadas em consequência das batalhas de dominação ou pelas doenças, como eu já falei na última aula, que foram trazidas pelos europeus, como o tifo, a gripe, a difteria e o sarampo. Além disso, para exercer as novas formas de produção, os europeus trouxeram animais e culturas de plantação de outras regiões, que se adaptaram ao clima e se tornaram importantes instrumentos para as novas atividades econômicas feitas nas colônias. Exemplos dessas culturas são a do café, do açúcar e do algodão, que veremos um pouco mais sobre isso posteriormente. Assim, podemos dizer que a conquista da América provocou uma considerável mudança cultural no chamado Novo Mundo, e isso permitiu aos estados europeus acumular grandes quantidades de ouro e prata, que chegavam a eles por meio dos tributos pagos pelos conquistadores, fazendo da Espanha um império colonial com enorme potência econômica, em virtude principalmente do extenso território conquistado. Então, agora veremos um pouco sobre a colonização portuguesa na América. Tá? Aqui tem uma representação do desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro. Porém, a gente percebe que não há nenhuma resistência por parte dos indígenas, e não foi bem assim que aconteceu. Tá? Então, a chegada dos povos europeus ao continente americano deu início ao processo de colonização, ou seja, a gradativa ocupação dos territórios pelas nações europeias, principalmente por portugueses, espanhóis e ingleses. Assim que a expedição de Pedro Álvares Cabral chegou à costa brasileira, em 1500, a coroa portuguesa tratou de enviar outras expedições ao novo território, com o objetivo de reconhecer a terra, até então ocupada por uma população indígena muito grande e variada. Então, a primeira expedição exploratória aconteceu em 1501, e embora não tenha encontrado metais preciosos em grandes quantidades, constatou a existência de pau-brasil, que era uma madeira muito abundante naquela época e bastante utilizada no tingimento de tecidos em virtude de sua intensa cor avermelhada. Em 1503, outra expedição foi realizada na costa litorânea brasileira, com a finalidade de fundar feitorias, que eram estabelecimentos fortificados ou não, para armazenar produtos e carregar navios. Então, o que vai acontecer? Nas primeiras décadas do século XVI, na costa brasileira, além dos comerciantes portugueses, havia traficantes de mercadorias que inicialmente estabeleceram relações de escambo, a troca de serviços ou mercadoria. Então, eles estabeleceram essas relações com os indígenas, realizando trocas de produtos e objetos manufaturados pela extração do pau-brasil. Os indígenas cortavam e transportavam a madeira até uma feitoria, onde era trocada por artigos diversos e ficava estocada até a chegada das embarcações de carga.
e milhares de touras, né, de pau-brasil foram transportadas para Portugal pelos comerciantes que se instalaram no Brasil a partir de 1502. O comércio nessa época foi intenso e devastou muitas áreas do litoral brasileiro. E nas primeiras décadas do século XVI não houve colônias de povoamento, né, no litoral brasileiro, apenas a exploração da madeira por meio do escambo, como já falei anteriormente. E as expedições exploratórias, né, foram permeadas de conflitos. Inicialmente, os indígenas receberam os portugueses com bastante curiosidade, estabelecendo uma relação relativamente amistosa, segundo os historiadores, mas eu acredito que não foi bem assim, tá? Contudo, conforme crescia o interesse pela exploração do pau-brasil, os portugueses passaram a incentivar os conflitos entre diferentes tribos, a fim de aprisionar e escravizar as tribos vencidas. E a colonização portuguesa da América e os primeiros contatos entre europeus e indígenas causaram um choque cultural, ou seja, é uma postura, né, de estranhamento e incompreensão em relação à cultura do outro. Isso tem muito a ver, né, com os costumes e os valores, tá? E os europeus, né, viam os indígenas como povos selvagens, considerados ora inocentes, ora perigosos, que deveriam ser civilizados e catequizados. É aí que surge, né, o papel da Igreja Católica, de converter os povos indígenas ao cristianismo. Então, no relato feito por Pedro Vaz de Caminha, em 1500, sobre a descoberta do Brasil, podemos perceber as primeiras impressões que os portugueses tiveram dos povos indígenas, bem como a intenção de impor a eles a religião cristã. E as impressões referentes aos indígenas no período colonial vinham de uma visão de mundo dos europeus que atribuía um sentido religioso ao empreendimento colonial, sem reconhecer, né, as especificidades culturais dos povos nativos. E outros navegadores, como Américo Vespúcio, também registraram em cartas o contato inicial que tiveram com os povos indígenas. As tribos eram descritas como bárbaras e seus costumes eram ressaltados, né, como exemplo de antropofagia, tá, gente? Então, para quem não sabe, a antropofagia era uma prática, né, presente em um ritual de comer carne humana, certo? E os indígenas foram descritos, né, como seres exóticos, né, com características muito diferentes dos europeus. E os rituais indígenas, né, suas danças, sua nudez, seus deuses e suas práticas religiosas foram vistos pelos europeus cristãos como ações diabólicas, especialmente o ritual antropofágico. No entanto, apesar de estarem assustados com a cultura indígena, alguns registros, né, descrevem o primeiro contato entre europeus e nativos como amigável, como é a própria carta de Pedro Vaz de Caminha, o que deu origem ao mito de um bom selvagem, muito presente nas narrativas de franceses sobre os indígenas brasileiros. Contudo, gente, os europeus não viam os indígenas como seres humanos, mas como selvagens, desconsiderando sua cultura e modificando seus modos de vida por meio da dominação. Por isso que até hoje nós temos um certo preconceito com esses povos, né? Pois nós acabamos assimilando, melhor dizer, a visão etnocêntrica de mundo. Então, quanto à religião, as práticas culturais indígenas eram tidas como heresias, ou seja, atos não cristãos, configurando pecado e, portanto, devendo ser proibidas, tá? E em um primeiro momento, a ideia, né, não era povoar o território recém-encontrado, apenas exploraram, e o interesse português estava voltado ao comércio, né, pois as terras de Vera Cruz, como assim era chamada inicialmente, de acordo com o povo português, não dispunham de muitos atrativos, até porque eles queriam metais preciosos, tá? E no ciclo de exploração do pau-brasil, os indígenas eram os responsáveis por cortar as madeiras e levá-las até as feitorias, para depois
serem embarcadas e vendidas. Em troca, eles recebiam espelhos, machados, roupas e outros objetos dos portugueses, ou seja, objetos que eles não tinham costume de usar, nunca tinham visto, tá? Então, em virtude de seu grande volume, peso e índice de aproveitamento, o pau-brasil foi a única atividade econômica brasileira entre aproximadamente 1501 e 1530, mesmo com seu baixo valor lucrativo. E em 1531, a coroa portuguesa decidiu colonizar, de modo sistemático, organizado, as terras brasileiras. E para isso, gente, enviou a primeira expedição colonizadora sob o comando de Martim Afonso de Souza, que trouxe homens, sementes, ferramentas agrícolas e animais domesticados ao território. E seu objetivo era estabelecer o domínio português diante da presença crescente de outros exploradores na região, de modo que foram distribuídos lotes de terras, ou seis marias, como também eram chamadas, aos novos habitantes que dispunham a cultivá-las. E para viabilizar a ocupação e a exploração dessas terras, a coroa portuguesa fomentou o cultivo da cana-de-açúcar, pois, ao contrário do que aconteceu nas colônias espanholas, não foram descobertas jazidas de metais preciosos na região. E com o início da cultura da cana-de-açúcar, implantada para acelerar o desenvolvimento econômico da região ou do território brasileiro, os colonos adotaram a mão de obra escrava indígena. Porém, a resistência desses povos à escravidão foi muito grande e eles tentavam fugir dos canaviais sempre que eram levados para o trabalho nos engenhos, tá? Então, podemos dizer que a escravidão ela foi adotada em larga escala, que usavam extensivamente as terras da cultura canavieira e os negros da terra, que era um termo utilizado pelos portugueses como referência aos indígenas escravizados. E como a produção açucareira precisava de força de trabalho, uma das formas de conseguir essa mão de obra era por meio da guerra justa, permitida contra indígenas inimigos, os quais podiam ser escravizados. E entre 40 e 70 do século XVI, foram instalados cerca de 30 engenhos, movimentados por milhares de nativos escravizados. E nessa época, os senhores de engenho, apoiados pela coroa portuguesa, entraram em conflito com os missionários jesuítas, pois os religiosos eles impediam a escravização dos indígenas aldeados. Os jesuítas, que chegaram às terras brasileiras em 49, além de defender os indígenas da escravidão, tinham um importante papel na colonização portuguesa, que era de catequizar e civilizar os povos indígenas. E para que eles se convertessem à religião cristã, considerava-se necessário que aprendesse a língua portuguesa e os costumes europeus. Assim, dessa forma, foram construídos os aldeamentos missionários, locais organizados e administrados pelos padres jesuítas, para que os índios assimilassem a cultura europeia e principalmente a fé cristã. E a tentativa, gente, de escravizar os nativos não ocorreu como imaginavam os portugueses, certo? E os indígenas desconheciam a visão de lucro pelo trabalho, pois seu modo de vida visava apenas a subsistência, ou seja, elementos essenciais à vida, ao seu próprio sustento. E com hábitos e costumes modificados por conta da exploração dos colonizadores, a resistência ao trabalho escravo foi intensa e com muitos registros de fugas, pois os indígenas tinham vasto conhecimento das terras e de como sobreviver nas matas. Além disso, as doenças trazidas pelos europeus fizeram com que grande quantidade de índios se enfraquecesse e morresse. E em virtude da situação precária em que viviam, longe de suas tribos e de seus costumes. E outro fator que atrapalhou os planos dos portugueses de escravizá-los foi a catequização. Por isso que tiveram que recorrer à mão de obra africana, o negro africano. Tá? Então, gente, na próxima aula nós daremos continuidade e já falaremos sobre
a economia e sociedade açucareira aqui no Brasil, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau.